Olá, amigos e amigas da FERN, Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte. Meu nome é Naldo Vicente e hoje eu vim aqui com muita alegria bater um papinho com vocês sobre esperança e consolação. E eu estava dando uma folheada aqui no Livro dos Espíritos e encontrei esta pérola, a questão 924. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Olha que pergunta. Há males que são independentes da maneira de agir que atingem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Porque a gente tem visto tanto se falar agora, né? Essa questão, coronavírus, pandemia, e que tem atingido todo mundo, atinge lá o que é ruinzinho, atinge o que é bonzinho, atinge o que é injusto, atinge o que é justo. E essa pergunta me chamou a atenção. Há males que são independentes da maneira de agir e que atingem um homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Olha a resposta. Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los, sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência. Veja que a primeira resposta, a primeira parte diz o quê? Nesse caso, ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar, se quer progredir. Mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Então aqui ele fala de resignação, ele fala de que não devemos murmurar, ele fala de se fazer o que é preciso. E eu estava pensando a respeito desse tema, né, esperança e consolação, e comecei a perceber lá de trás, há quanto tempo Deus tem nos ofertado sempre a esperança, né? Porque, por exemplo, nós estamos vivenciando tudo isso agora, mas quando a gente pensa pensa um pouquinho lá atrás, bem lá atrás, lá em Moisés, como é que se vivia naquela época? Vamos tomar por base o povo judeu, aí que vivia ali no regime de escravidão, lá no Egito. E aí nós temos a esperança que chega com Moisés, a esperança que chega para poder libertar. E além da esperança, você começa a perceber, eu comecei a perceber que vinha sempre o consolo junto. Por quê? Porque nós temos a esperança de um povo que sai do cativeiro, mas que não fica órfão, porque em seguida já temos os 10 mandamentos, que é ali o código moral para poder você começar a se entender, começar a utilizar para poder conviver melhor com o teu semelhante. Então a esperança vem da liberdade que o povo tem naquele momento, e o consolo vem através das leis, através daqueles que vinham conversando com você para poder orientar. E isso nunca mudou. Se a gente parar para perceber, nunca mudou, porque, por exemplo, nós temos lá Moisés, aí vem os profetas, aí vem Isaías, vem tanta gente boa, aí daí um pouco nós chegamos aonde? Nós chegamos em Jesus. Então perceba que desde aquela época sempre Deus está nos ofertando a esperança, e associado à esperança sempre alguém para trazer o consolo. Sempre tinha um profeta, sempre tinha um líder espiritual, sempre tinha um sábio, sempre tinha um mestre que trazia a esperança para um povo sofrido, mas que também trazia o consolo. E esse consolo ele estava sempre atrelado ao porvir, Então a gente vai chegando até Jesus. Quando chegamos em Jesus, aí de fato essa esperança ela não fica mais tão vaga, mas ela passa a se tornar uma realidade porque Jesus passa a falar sempre
numa linguagem muito clara, muito simples, parábolas, e estava sempre falando, olha, tudo que Jesus falava tinha um pouquinho do germe da vida futura. Ou seja, ele falava sempre da esperança que devíamos ter na vida futura, mas ele estava sempre consolando, olha, para chegar nesse patamar, você tem que fazer assim, você tem que agir assim, você vai ter aqui o Sermão do Monte, eu vou deixar para vocês um código de conduta, um alicerce moral, para que você possa ir se reformando. Por quê? Porque eu estou te trazendo a esperança do porvir, mas estou também te trazendo o consolo do momento que tu estás passando, como tu deve se resignar, como tu deve suportar. Aqui eu vou te deixar virtudes para que tu possa se aprofundar, pautada na humildade, pautada na paciência, pautada na resignação. Então a gente vai percebendo que ao longo da história a gente sempre teve a mão de Deus nos amparando com a esperança, e associado à esperança sempre tinha também o consolo, não é? Então, por exemplo, nós tivemos em Jesus, e aí você pare para analisar que mesmo quando nós imaginarmos que estava tudo perdido, não é? Ah não, mas ele agora fala em morte, ele fala em nos deixar, ele fala em ir, voltar para a casa do Pai e tal. Então ele vai dizer assim, olha, fica tranquilo, vai vir aí um novo Consolador, vai lembrar tudo que eu estou dizendo aqui e vai falar de coisas novas. Ou seja, haverá mais esperança para vocês, haverá mais esperança para vocês, e ele vai trazer junto o consolo, porque é justamente esse consolador que vai apresentar para vocês, vai desnudar de uma vez quem de fato nós somos, quem de fato vós sois. Ou seja, aí foi apresentada a doutrina dos Espíritos, que chega num momento muito dramático na história, onde a ciência avançava, e à medida que a ciência avançava, a Bíblia ia se perdendo com algumas coisas, porque a ciência ia comprovando fatos, e aí o homem ia deixando de crer na religião, e a religião foi se afastando da ciência, e a ciência foi prometendo aquela felicidade, mostrando que a felicidade estava aqui no mundo material através dessa ciência que era apresentada ao mundo, e daí vai se tendo cada vez mais pessoas que deixam de acreditar na religião, na religiosidade, de acreditar em Deus, e passa a acreditar mais nos feitos do próprio homem, da própria ciência. Então o Espiritismo chega nessa hora para provar que existia sim um Deus grande, um Deus que podia, um Deus que trazia esperança, um Deus que trazia o consolo. E por quê? Porque é na doutrina dos Espíritos que você vai encontrar respostas para tudo que você tem de mal na sua vida, que acontece de mal, que a ciência não pode responder, as religiões tradicionais não podem responder. Então o Espiritismo chega trazendo essa esperança, mas não só a esperança do porvir, apresentando a relação entre os dois mundos, mas provando que de fato ele existe, provando a independência de cada um de nós, mostrando claramente que daqui saindo, nós continuaríamos as mesmas pessoas, apenas sem o invólucro carnal, que continuávamos nossa independência, nossos sentimentos, e continuávamos gostando daqueles, e vivendo, e convivendo, e amando. Então o Espiritismo ele vem trazendo a esperança no século XIX, mas junto dele o consolo, e provando e mostrando, olha, você sofre por isso aqui, amigo, você está sofrendo por esse motivo. Então, mais uma vez fica aqui o registro de que, ora, há males que são independentes da maneira de agir e que atingem o homem mais justo, não importa. Por quê? Porque eu gosto muito dessa frase de Emmanuel, que aqui não existe injustiçados. Existe a injustiça, mas não o injustiçado. Então, quando a gente já parte desse princípio, ora, peraí, se não existe injustiçado, se não existe aqui alguém injustiçado, por que eu tenho que reclamar?
Por que eu vou murmurar sobre tal situação? Não, isso vai passar também, isso nunca foi diferente. Então veja bem, quando ele vai dizer assim, olha, não há algum meio de se preservar deles, nesse caso ele deve se resignar e suportá-los sem murmurar. Então veja bem, se a gente está diante de um problema tão grande, cada um de nós temos por si só a obrigação de cumprir tudo isso aqui para a gente poder progredir. Então nós que já estamos diante dessa doutrina já sabemos que, número 1, nós não somos injustiçados, nós não somos. Então, número 2, ora, se eu estou passando por esse processo, o necessário se faz que eu me mantenha resignado, forte, sem murmurar, mas principalmente dar o exemplo a outros que convivem conosco. Então, por exemplo, ora, é como eu vou agir então agora como se tudo tivesse perdido, como se essa pandemia fosse o fim de tudo? Peraí, essa é a primeira vez que nós temos dificuldade? Esquecemos que aqui é um mundo escola, é um mundo de provas e expiações, que de alguma forma aqui tudo que acontece é bom. Por quê? Porque vamos progredir. Ah não, mas aqui está acontecendo é ruim do nosso ponto de vista pequeno, ruim do nosso ponto de vista ainda humano, material. Mas não pode existir nada ruim no mundo, porque se existisse algo ruim no mundo, teria sido Deus que teria feito para nós, e Deus não pode ter feito nada ruim para nós. Então o que acontece de ruim é fruto da nossa falta de percepção mais clara. Opa, peraí, então você está dizendo que a gente pode sair à rua, não é isso, olha, alto lá. Pelo contrário, nós devemos contribuir com a obra, nós devemos nos preservar, nós devemos nos organizar entre si, evitar, olha o que nós estamos fazendo, uma palestra, uma fala, tudo online agora, que maravilha, vamos estar juntos. Esse período é necessário passar por tudo isso com resignação. Então eu tenho que primeiro dar o exemplo, está aqui na questão 924, resignar-se sem murmurar. Ah, mas eu não vou poder visitar minha mãe. Opa, daqui a pouco você vai poder. Ah, mas eu não posso fazer isso no shopping. Daqui a pouco você vai poder. Esquece, para de reclamar. Porque quem reclama está clamando 2 vezes. Você deve fazer isso? Não. Então espera, se resigna. Por quê? Porque a história já nos conta tudo isso. A história já nos diz que Deus sempre nos ofertou a esperança. E junto à esperança o consolo de um mundo melhor, o consolo de um dia melhor, um consolo de uma noite que acaba e de um dia que clareia com o sol que brilha. Então isso nunca será diferente. O que nós estamos passando agora vai passar. Nós vamos aprender muito sobre tudo isso, nós vamos rever conceitos que estavam de certa forma adormecidos, nós vamos ver muita coisa diferente daqui por diante. E olha que maravilha! Então, a gente precisa estar firme e forte para amparar aqueles que não têm o conhecimento que nós já temos. O conhecimento simples dessa questão 924 já mudaria muita coisa na vida de muita gente. E eu digo sempre, é obrigação nossa sermos o alicerce, sermos o pilar para trazer esperança, mas não só a esperança de esperar, mas de esperançar, mas dar consolo, mostrar para aquela pessoa que Jesus continua no leme, mostrar para aquele que está do nosso lado que Deus jamais nos abandonou, que tudo isso vai passar, que nós vamos superar, que nós vamos nos reencontrar e que nós vamos nos abraçar, nós vamos viver muito bem, muito melhor, sabendo tirar as grandes lições de tudo que está acontecendo. Ora, é preciso que a gente tenha uma visão mais holística de mundo. É preciso que a gente saia dessa nossa pequenez do homem material. Então, veja bem, quando ele complementa aqui que mas ele possui sempre uma consolação na sua consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-lo. Dessa forma. E que a paz de Jesus possa continuar sempre com nós. Espero poder ter contribuído nessas pequenas reflexões, singelas palavras, para que a gente possa nos fortalecer e continuar trazendo esperança e consolação para cada irmão que caminha junto conosco. Que sejamos a pessoa que Jesus espera de nós, que a gente possa ser forte,
ter ali a resistência necessária, cantando Hosana sempre. Muita paz.